conta. Por sob as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas, através da terra e da rocha. Sob a atroz perseguição, estavam ali homens e mulheres que se conservaram incontaminados, posto que privados de todo o conforto, tendo lar no seio da terra, não proferiam queixa alguma. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. De forma incrível, quanto mais eram maltratados e perseguidos, mais se multiplicavam. Uma voz lhes vinha do trono de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo sob atroz perseguição, o Evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. O sofrimento que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e de seu Redentor. Seus vívidos exemplos e testemunho ao morrerem eram constantes atestados à verdade. Em todo lugar havia perseguição contra a Igreja. Porém, onde ela se manifestou mais intensa foi no Egito e no norte da África. As mais terríveis de todas as perseguições deram-se de 202 depois de Cristo, logo após ao decreto do Sétimo Severo, pouco antes da morte do imperador Galério. Em uma série de editos, determinou-se que todos os exemplares das Escrituras Sagradas fossem queimados, e assim, inúmeros documentos cristãos foram amontoados e destruídos pelas chamas no decorrer desse período. E ao mesmo tempo, ordenou-se que todos os templos cristãos fossem destruídos. Milhares de cristãos foram falsamente acusados de rebelião ao império e, assim, julgados sem direito à defesa, morrendo nas prisões ou lançados às feras e queimados. Embora o segundo período seja marcado, sobretudo, pela perseguição ao cristianismo por parte dos imperadores, um fato que não se pode ficar despercebido é o crescimento advindo das perseguições. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. Foi um período que produziu os mais intensos e corajosos discípulos de Cristo. Haja visto estarem dispostos a darem suas vidas pela causa do Mestre, como de fato aconteceu com muitos, motivo pelo qual esse período é comumente chamado de o período dos mártires. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Os principais mártires do segundo período. Inácio de Antioquia, martirizado em 112 depois de Cristo.
Foi um bispo, discípulo do apóstolo João, julgado e condenado à morte por volta do ano 107 depois de Cristo. A caminho do martírio, ele escreveu 7 importantes cartas que constituem valioso documento do segundo período da história da Igreja. Inácio foi preso por ordem do imperador Trajano, provavelmente acusado de rebelião contra o Império por ter se negado a adorar os deuses romanos. Fora então condenado a ser lançado às feras em Roma, pelo que escreveu: Sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Pouco depois, foi lançado às feras, as quais enfrentou alegremente, se vendo como privilegiado por morrer pelo seu mestre. Policarpo de Esmirna, martirizado em 155 depois de Cristo. Centenas de mártires proeminentes, defensores da fé cristã, foram queimados vivos no período da Igreja perseguida. Policarpo foi um desses. Ao ser levado diante do governador e instado a negar Jesus, respondeu: 86 anos servi a Jesus, e somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderia eu agora negar ao meu Senhor e Salvador? O martírio desse santo homem é descrito 1 ano depois de sua morte, em uma carta enviada pela igreja de Esmirna, a igreja de Filomélio. Antes de morrer, Policarpo foi ameaçado ser lançado às feras, caso mantivesse sua fé em Cristo. Porém, essa ameaça foi inútil. Depois, o juiz o ameaçou queimá-lo, a que respondeu: Esse fogo durará apenas um momento e logo se apagará, mas o castigo eterno nunca se apagará. Com tal resposta, ele assinou sua sentença de morte e foi queimado vivo em praça pública. Porém, foi recebido por Cristo nos céus. Justino, martirizado em 165 depois de Cristo. Justino foi um hábil filósofo, defensor do cristianismo, nascido na Síria, consagrando-se totalmente à apologia da fé cristã. Justino se identificava como filósofo, ensinando em Éfeso e Roma, aproveitando-se para propagar o Evangelho. Sua convicção da verdade sobre Jesus era profunda e contagiante, o que lhe custou a própria vida, sendo martirizado por decapitação. Curiosidades históricas. As 7 cartas de Inácio. Primeira,
Epístola a Policarpo de Esmirna. Segunda, Epístola aos Efésios. Terceira, Epístola aos Esmirniotas. Quarta, Epístola aos Filadelfos. Quinta, Epístola aos Magnésios. Sexta, Epístola aos Romanos. Sétima, Epístola aos Tralianos.